Sejam bem-vindos à nossa aula. Aqui chamo o professor Chidini e hoje vamos começar a resolver exame de matemática de 10ª classe, primeira chamada 2020. Então, o nosso número 1 nos apresenta esse gráfico e nossa linha A nossa linha A nos pede para determinar o domínio desta função, que está esboçada aqui no quadro. Então, determinarmos o domínio desta função, representamos por D de F, que é o domínio da função. Então, o domínio desta função, se formos a ver, esta é uma função que está em forma de parábola, ou seja, podemos reconhecer ela como se fosse uma função quadrática, nesse caso. E uma função quadrática é uma função do tipo ax ao quadrado mais b de x mais c. Ou seja, é uma função polinomial. E nós já sabemos que uma função polinomial, ou seja, toda função polinomial tem o domínio, todo o conjunto R. Então, o domínio dessa nossa função, se nós reconhecemos ela como uma função quadrática, então o seu domínio vai ser todo R. Ou seja, outra forma de como nós sabermos o domínio dessa função, vamos analisar o nosso gráfico, mas o valor do x, nesse caso do menos infinito até menos infinito. E conseguimos ver, por exemplo, nosso gráfico não termina, vai até no menos infinito e aqui vai até no mais infinito. E se formos a ver, qualquer valor de x que nós atribuirmos, ele vai interceptar o gráfico, ou seja, vai ter uma imagem no ponto do y. Então, isso que significa o quê? Significa que qualquer valor de x, ele tem uma imagem no y. Então, nesse caso, concluímos que o nosso domínio da função vai ser todo o conjunto R. Sim, a nossa linha B, nos pede para determinarmos o contradomínio desta função. Sim, como é que nós podemos determinar o contradomínio de uma função quadrática, neste caso? Para determinar um contradomínio de uma função quadrática, vamos analisar essa nossa função, mas em relação aos valores de y, ou seja, onde é que o gráfico, né, tem imagem no y. Então, se formos já ver, nosso gráfico no y começa no menos 4, neste ponto, do menos 4 até mais infinito. Então, como nesse caso interceptou no ponto menos 4, então o nosso contradomínio, podemos representar por CD, contradomínio da função. Então, ele vai ser o conjunto intervalo fechado deste ponto que interceptou, neste caso menos 4, até no mais infinito, porque esse nosso gráfico não termina, vai até no mais infinito. Então, até no menos 4 até mais infinito, intervalo aberto. Então, este é o nosso contradomínio. A nossa linha C nos pede para determinarmos os zeros da função. Sim, os zeros da função serão os valores de x onde o gráfico intercepta. Ou seja, serão os pontos onde o gráfico vai interceptar em relação a x. Então, neste nosso zero da função, se formos a ver o nosso gráfico ele sai do menos infinito e vai interceptar no ponto x igual a menos 2 e vai até depois interceptar no ponto x igual a 2. O nosso gráfico interceptou no menos 2 e no 2. Então, os nossos zeros da função, teremos x, nesse caso podemos ter x1 igual a 2, aliás, menos 2, e x2 igual a 2. Isto podemos representar em forma de chaveta, que podemos ter menos 2 e 2. Então, esses são os nossos zeros da função. Sim, a nossa linha D, deseja pedir para determinarmos os vértices, ou seja, o vértice da parábola. Então, a nossa vértice da parábola vai ser onde o gráfico vai fazer a sua curva. Então, o nosso gráfico, neste ponto onde ele vai curvar, onde ele vai fazer a sua curva, onde ele vai mudar de decrescente para crescente, então este aqui vai ser vértice. Então, se formos a ver qual é o ponto, então, se formos a ver neste ponto, ele faz aqui neste ponto, então o valor do x deste ponto, seguimos até aqui, então temos o x igual a 0 e o valor de y é menos 4, porque nós sabemos que esta é a reta do x e essa é a reta dos y. Então, aqui, né, temos no x0, então é neste ponto x0 e y igual a menos 4. Então, teremos x igual a 0 e y vai ser igual a menos 4. Então, a nossa linha E, sim, a linha E nos pede para calcular a variação do sinal da função. Qual é a variação do sinal da função?
quando nós falamos da variação do sinal da função, estamos a dizer onde é que o gráfico é positivo e onde é que o gráfico é negativo. Então, e se formos a ver, sempre o nosso gráfico vai ser positivo se estiver acima da reta do x. E vai ser negativo sempre que ele estiver abaixo dessa reta x. Sim, então a nossa f de x, ela é positiva a partir do menos infinito, porque está acima do x igual nesse caso, da reta do x. Então, ela está acima do menos infinito até no menos 2. Então, a nossa função, né, ela é positiva, ou seja, é positiva no intervalo aberto de menos infinito até no menos 2. Intervalo aberto, porque neste ponto onde ele vai interceptar, no ponto x igual a menos 2, ela não vai ser positiva nem vai ser negativa, ela é intermediária. Então, a nossa função, ela é positiva no intervalo aberto de menos infinito até no menos 2, intervalo aberto, união. Então, teremos, então, ela é positiva no menos infinito até no 2, união, também onde é que o gráfico está acima? É a partir no ponto 2, x2 até no mais infinito. Então vamos ter união com intervalo aberto, porque ela também intercepta no ponto 2. Então, se ela não interceptasse, podia ser fechado. Mas como ela intercepta, então dizemos que no 2 até no mais infinito, intervalo aberto. Então, a nossa função, ela é positiva, ou seja, está acima do menos infinito até no menos 2, excluindo o menos 2. União também vai estar positiva do 2 a intervalo, neste caso, intervalo aberto de 2 até mais infinito. Ela está acima da reta do x. Também, a nossa função, nesse caso, essa nossa função, ela vai ser negativa se estiver abaixo da reta x. Então, neste caso, ela está abaixo da reta x a partir do intervalo aberto de menos 2 até no 2 aberto. Então, neste lado, ou seja, nesta toda a região, o nosso gráfico está abaixo da reta do x. Então, como ela está abaixo da reta do x, então ela vai ser negativa. Então, a nossa função, ela é negativa, posso escrever aí embaixo, ela é negativa no intervalo aberto do menos 2, nesse caso aqui, do menos 2 até no 2, intervalo aberto. Então, nessa toda a região, ela é negativa, porque está abaixo da reta do x. Sim, a linha F está-nos a pedir para calcular a variação da função, ou seja, a monotonia desta nossa função. Então, a monotonia, quando fala da monotonia, estamos a dizer para indicar os valores de x onde o gráfico ele é decrescente e onde o gráfico é crescente. Então, vamos analisar a nossa função, ou seja, o nosso gráfico, os valores de x, ou seja, à medida que estamos a sair do x menos infinito até mais infinito, vamos controlando qual será o comportamento do gráfico. Então, estamos a ver que à medida que estamos a sair do menos infinito até no mais infinito, nesse caso, do menos infinito até neste ponto, o gráfico ele é decrescente, ou seja, vai assumindo o seguinte sentido. Então, ele cada vez mais vai estar a decrescer. Então, sai daqui, do menos infinito até neste ponto, ele vai estar a decrescer. Então, neste ponto, vamos analisar qual é o valor de x deste ponto. Então, se formos já ver, é o ponto x igual a 0. Então, isto dizemos que a nossa função ela é decrescente no intervalo aberto do menos infinito até no ponto x igual a 0, ou seja, do menos infinito até neste ponto. Então, este ponto, o valor de x é 0. Então, do menos infinito até no ponto 0. Então, intervalo aberto. Então, é intervalo aberto porque esta função não intercepta neste ponto x igual a 0, mas sim no x igual a menos 4. Então, fica intervalo aberto. Então, também, a partir deste ponto do x igual a 0, até no mais infinito, a nossa função vai tomando esse sentido, ou seja, vai estar a crescer. Então, dizemos que a nossa função ela é crescente no intervalo aberto de 0 até o mais infinito. Intervalo aberto. Então, a partir deste ponto para lá mais infinito, ela vai tomando o sentido crescente. Sim.
Agora vamos na linha I. Sim, na linha I, estamos a pedir para determinar a expressão analítica da função. Ou seja, para determinar qual é a expressão analítica desta função. Ok. Então, para determinar uma expressão analítica dessa função, essa nossa função, como falamos anteriormente, está em forma de parábola. Então, a nossa função que está em forma de uma função quadrática. Então, a nossa função quadrática, ela é representada a partir da fórmula geral seguinte. f de x vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, esta nossa função, ela está na forma polinomial, ou seja, numa função quadrática, que é de uma forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse nosso f de x podemos chamar como y. Nesse caso, podemos dizer y vai ser igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, nesse caso, da forma de fatorização, essa nossa função podemos escrever como o nosso y vai ser igual a x menos x1, x menos x2. Considerando que o nosso a é o primeiro valor, ou seja, do coeficiente angular, aqui o nosso x é qualquer ponto menos x1, que é onde o gráfico vai interceptar no eixo do x, ou seja, nosso primeiro zero da função, menos, aliás, vezes x menos x2. Então, o x2 também vai ser onde o gráfico vai interceptar no eixo do y. Então, a partir desta nossa expressão, y é igual a x vezes x menos x1 vezes x menos x2. A partir dessa nossa expressão é onde vai nos facilitar para determinarmos a expressão analítica dessa função. Ok, como é que vamos fazer? Primeiro, vamos determinar o valor de A, ou seja, vamos escolher qualquer ponto do nosso gráfico. Nesse caso, por exemplo, temos o ponto 5 e o ponto 3, ou seja, x igual a 3, y igual a 5. Temos este ponto, que é x igual a 3, y igual a 5. Através deste ponto, nós podemos podemos substituir essa nossa expressão e determinarmos o nosso valor de A. Então, substituindo, teremos o nosso y, neste caso, só é o valor de y. Nesse caso, temos o 5. Então, vamos ter 5 vai ser igual a x. O nosso x é o valor que está aqui, nesse caso, do primeira coordenada deste ponto, que é o 3. Este valor que está aqui, o nosso x igual a 3. Menos o nosso x1. O nosso x1 é este, onde o gráfico interceptou no ponto, na reta x. Então, é o nosso menos 2. Então, fica menos, aqui ficamos com menos 2. Isso vezes x, que é o nosso 3, menos x2, que é o nosso x igual a 2. Então, isso, vamos fazer algumas operações, onde teremos 5, vai ser igual. Aqui primeiro vamos resolver o que está dentro de parênteses, onde vamos ter A vezes 3. 3, aqui vamos conjugar sinal, onde temos 3 menos 2. Então, este negativo com este negativo, vamos conjugar, ele vai ser positivo. Então, vamos ter 3 mais 2 vezes 3 menos 2. Então, vamos resolver o que está dentro de parênteses. Nesse caso, vamos ter 5 vai ser igual a A vezes 3 mais 2 é igual a 5 vezes 3 menos 1, aliás, 3 menos 2 vai ser igual a 1. Então, fazemos a operação de multiplicação, onde vamos ter 5 vai ser igual a 5A, neste caso, A vezes 5, vamos ter 5A, vezes 1 é mesmo 5A. Então, essa é a nossa equação linear ou do primeiro grau. Levamos o que tem x para o primeiro membro, que não tem x para o segundo, ou assim vice-versa. Então, podemos tirar esse 5 como está multiplicado com A, podemos passar para o segundo membro a dividir. Então, isto teremos que o nosso 5 dividido por 5 vai ser igual a A. Então, 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, dizemos que no valor de A vai ser igual a 1.
Então, primeiro já achamos o valor de A. Então, após de termos este valor de A, como já temos o valor de A e nós já conhecemos o valor de x1, nesse caso que temos x1 é igual a menos 2, é este, onde o gráfico intercepta na reta y, ali na reta x, e nós já temos que o nosso x2 vai ser igual a o 2, nesse caso, neste ponto também, onde o gráfico vai interceptar. Então, a partir desses dados, estamos prontos para achar na nossa expressão analítica. Então, vamos substituir esses dados nesta nossa fórmula. Então, vamos ter y ou f de x, esse podemos pôr y ou f de x. Então, a nossa f de x vai ser igual, o valor de A é 1, então, o valor de A é 1, então fica 1 vezes x menos x1, então podemos x menos, o nosso x1 é menos 2, então fica menos 1, menos da fórmula, com este menos fica positivo, então logo fica mais 2 vezes x menos x2, o nosso x2 é 2, então este menos é da fórmula, com o nosso 2, então fica 2. Daqui fazemos algumas operações simples, onde vamos ter f de x vai ser igual 1 vezes qualquer número, é qualquer número, então significa este 1 multiplicado por tudo isso vai ser isso tudo. Então o nosso 1 logo morre, fica. Logo vamos fazer a propriedade distributiva da multiplicação, ou seja, vamos multiplicar este primeiro fator com o segundo. Vai ser x vezes x, então vamos ter x ao quadrado. Então x vezes menos 2, então fica menos 2x. Então logo vamos também multiplicar esse 2 por tudo que está lá, onde vamos ter 2 vezes x, vamos ter mais 2x, e 2 vezes menos 2, vamos ter menos 4. Então, daqui fazemos alguma operação, que é f de x vai ser igual a x ao quadrado, menos 2x mais 2, estes são simétricos, morre. Então só fica menos 4. Então esta é a nossa expressão analítica desta nossa função. Então, para achar ela, como estava a dizer, primeiro usamos essa nossa fórmula geral, que é y igual a x menos x1, x menos x2. Então, logo, escolhemos qualquer ponto que faz parte do gráfico, nesse caso, por exemplo, o x igual a 3, y igual a 5, este ponto, nesse caso, este ponto. Então, escolhemos aquele ponto e vamos substituir o valor de y aqui, e no valor de x vamos substituir nesse espaço. Sabendo que o nosso x1 é este, que é menos 2, e o nosso x2, que é 3. Depois daí, isto vai nos ajudar a calcularmos o valor de A. Então, após termos o valor de A, logo vamos substituir nessa fórmula o valor de A, o valor de x1 e o valor de x2. Daí vamos obter a nossa expressão analítica. Sim, agora vamos para a linha G. Sim, a linha G está a pedir para determinarmos a equação do eixo de simetria. A equação do eixo de simetria. Só para avisar, a nossa equação do eixo, o valor de x que divide o gráfico em duas partes iguais. Nesse caso, vamos analisar o nosso gráfico. Qual é o valor de x que vai dividir todo esse nosso gráfico em duas partes iguais? Então, ou seja, metade desse gráfico. Então, se formos a ver, o valor de x é nesse x igual a 0. Então, neste ponto x igual a 0, se nós cortarmos aqui, neste ponto, vamos dividir o nosso gráfico em duas partes iguais. Então, vamos ter igual a x igual a 0. Então, o x igual a 0, ou seja, este valor de 0, este valor de x, nesse caso 0, ela vai dividir o gráfico em duas partes iguais. Então, ela vai ser a nossa equação do eixo de simetria. Sim, agora vamos para a linha H. Sim, a linha H está nos a pedir para determinarmos o sentido da concavidade do gráfico da função. É para dizermos o sentido da concavidade desse nosso gráfico. E se formos a ver, o nosso gráfico, sendo ele uma função quadrática, nesse caso do segundo grau, ela vai tomar concavidade virada para cima ou virada para baixo. Então, se formos a ver,
o nosso gráfico ele tem uma concavidade virada para cima. Então, sim, a nossa concavidade do gráfico é virada para... Subscreva no nosso canal do Facebook, Matemática Aprenda Mais, no nosso canal do YouTube. E deixa teu like neste vídeo. Neste ano, nós prometemos trazer resoluções de exame do ensino primário, ensino secundário e exame de admissão para o ensino superior. É nesse teu canal onde você vai aprender dicas mais fáceis, mais simplificadas de resolução de alguns problemas, como você pode fazer cálculos mais simples que você possa perceber. Então deixa teu like, siga a nossa página do Facebook e vamos lá.